Olá a todos, olá querido público. Gostaria de cumprimentá-lo calorosamente daqui hoje. Quero explorar sobre por que a China é importante e por que negociar é crucial. Então vou falar principalmente sobre a América Latina e a China, e eles precisam de negociações, é isso que eu quero dizer. A propósito, sou o professor Xiaoshu. Meu nome é Xiaoshu e Ju é meu nome de família. Agora, Ju, outro britânico, outro método de pronúncia brasileiro, ok? Eu sou o diretor de negócios chinês do prestigiado Instituto Confúcius API. Está bem? Agora vamos para o próximo slide. Está bem? Na China, temos um ditado chamado Minzheng Yanshu, o que significa que não importa o que você faça, você precisa de uma razão razoável. Tudo certo? Nesse caso, por que estou aqui para falar sobre esse tópico com você? Quem sou eu? Por que precisamos falar sobre negociação e como podemos nos tornar melhores negociadores? Ok, agora permita-me apresentá-lo de maneira oficial. Eu obtenho um diploma de bacharel em inglês em Shanghai International Studies na Universidade da China e um mestrado na Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian, na China. Eu obtenho um doutorado na Universidade de Bonn, Alemanha, e meu pós-doutorado em estudos estrangeiros de Pazinho, Universidade China. Como você pode observar, todos os meus estudos estão profundamente imersos neste mundo incrível, este mundo fantástico, seja estrangeiro ou internacional, correto? Tudo bem. Eu sou professor de comunicação intercultural na renomada Universidade Internacional de Negócios e Economia na China. Além disso, é em Pequim. Atualmente atuo como diretor chinês do Instituto Confúcius no Brasil, mas antes também desempenhei a mesma função no México. Em seguida, por favor. Sou um estudioso visitante de Fulbright, em Nova York, Estados Unidos, e também atuo como diretor associado da prestigiada Associação Internacional de Negociações de Negócios da China. Sou um instrutor extremamente qualificado em comunicação comercial intercultural. Eu possuo vasta experiência tanto em ensino quanto em pesquisa. Eu sou o autor de 2 monografias, livros didáticos completos e vários trabalhos de pesquisa. Por que eu estou aqui? Quero compartilhar com vocês minha ampla experiência intercultural e minha prática em negociação. O que você estará aprendendo nesta palestra? Você ganhará uma visão básica sobre negociações comerciais. Os negócios não são necessários para ganhar dinheiro. Em vez disso, é nossa atividade profissional de comunicação diária. Isso é o que quero dizer com negócios aqui. Se você não conhece a China, é história, geografia, características da comunicação chinesa, entender melhor a China ou entender a China. Quero dizer como os chineses criam algumas etiquetas de negócios e têm uma imagem panorâmica de habilidades táticas, o que é importante nas negociações, etc. Então agora deixe-me falar sobre meu primeiro subtópico, América Latina e China. Ok, uma breve história das relações da China com a América Latina e os países do Caribe. Você sabe, desde a fundação da República Popular da China em 1949, a China começou a estabelecer relações diplomáticas com os países da região a partir dos anos 1960. Os vídeos seguintes irão proporcionar uma compreensão mais clara do motivo pelo qual a China e a região são essenciais uma para a outra. Ok, agora você pode assistir ao vídeo em casa para economizar tempo aqui. Ok, a próxima vez, por favor. Os vídeos estarão disponíveis nos comentários abaixo da tela.
Nossos assinantes podem assistir ao vídeo posteriormente. Tudo bem, é ótimo. Obrigado. Tudo bem. Esta é uma das fontes que encontrei discutindo sobre China, países latino-americanos e coreanos, fornecendo informações detalhadas. A China se estabeleceu como o segundo maior parceiro comercial na região, mantendo um crescimento acelerado no comércio bilateral por 7 anos consecutivos. A China está expandindo seu círculo de amigos na América Latina e no Caribe, formando novas alianças. Este ano marca o vencendo aniversário do primeiro acordo de livre comércio assinado entre a China e outros países ASEAN nos últimos 20 anos. O progresso alcançado nos acordos de livre comércio entre os dois lados expandiu o escopo, melhorou a qualidade e aumentou a eficiência da rede chinesa ou da área de livre comércio de alto padrão. Desde 2005, a China assinou e entrou em vigor 5 acordos de livre comércio na LAC, onde o Chile, o Peru, a Costa Rica, o Equador e a Nicarágua. Entre eles, os acordos de livre comércio com o Equador e depois a Nicarágua foram concluídos durante o 14º Plano Quinquenal. Isso abrange o período de 2021 a 2025. A propósito, eu quero adicionar algo. A China está acostumada a planejar a cada 5 anos, sendo que agora é o 14º plano. Se você precisar de informações adicionais, poderá pesquisar mais tarde para compreender melhor o conceito de plano quinquenal da China. Ok, com este slide você pode ver a fonte lá, embora as palavras sejam um pouco pequenas. Mas se você ver a fonte deste slide, poderá ver que o volume de comércio bilateral entre os dois lados está sempre aumentando. É por isso que precisamos colaborar melhor. É por isso que precisamos negociar mais eficientemente. Por que a China e por que negociar nossa panela quente? Sim, eu quero expressar que sim. Para atender às necessidades mútuas, essa é a primeira coisa. Então, promova o entendimento mútuo. A cooperação representa um futuro promissor. Para cooperar, a América Latina e a China precisam negociar um com o outro, conhecer seu parceiro ou conhecer seu parceiro durante as negociações, para que você possa negociar melhor. É por isso que você precisa entender com quem você negociou, como desenvolver sua estratégia, como usar suas táticas e como fortalecer suas habilidades de negociação. Primeiro, você precisa entender mais a China. Agora vamos ver o próximo subtópico, uma breve introdução à China. Ok, parte 1, breve descrição da geografia. Ok, este é o mapa da China. É chinês, mas uma coisa que quero salientar aqui é que você pode ver um mapa menor e menor no canto direito, certo? Esta é a imagem completa, o mapa completo da China. Se você viu um mapa detalhado da China sem as 9 linhas pequenas, será um mapa incompleto. Ok, a forma da porcelana no mapa é similar a um galo, mas faltam as pernas. O pau está incompleto. Então, uma coisa para a qual quero chamar sua atenção é que o mapa completo da China deve ter 9 pequenas linhas. Ok, por favor, próximo. Esta é a versão em inglês do mapa. Como você pode ver, este não é um mapa detalhado da China. Isso está incorreto, então da próxima vez veremos um mapa completo da China.
Você deve compreender o que constitui uma imagem completa e o que não. Portanto, a China não é uma terra plana. Como você pode ver, a topografia chamamos de 3 etapas. Portanto, o leste da China geralmente está abaixo de 5.500 metros ou abaixo do nível do mar. A parte central da China e um pouco do oeste estão entre 1.200 e 2.000 metros de altitude. Mas a parte mais elevada é a região do Tibete, onde fica a 4.000 metros do nível do mar. Então esse é o nosso mapa. Do ponto de vista da geografia humana, a China tem 56 grupos étnicos, sendo o Han o maior de todos. Nos próximos slides será apresentada a distribuição das principais minorias na China. Algumas minorias têm seus próprios festivais e hábitos de vestimento que são determinados por fatores tradicionais e climáticos. Algumas minorias até têm suas próprias tradições. Isso pode ser algo novo para você. Portanto, nem todos na China falam mandarim. Ok, então algumas minorias étnicas têm seus próprios idiomas, incluindo sistemas de escrita. Ok, por favor, próximo. Então, este é o mapa do grupo de linguagem étnica da China. Como pode observar, as lendas estão na parte inferior. Então, você pode ter uma ideia melhor. Então, a fonte que será utilizada é a Wikipédia. Então, a próxima vez, por favor. Portanto, se você estiver interessado em conhecer a população chinesa, pode clicar neste link para obter uma ideia mais detalhada. Estes são os principais dados do 7º Censo Nacional e nossa breve visão histórica. Como é possível observar, a história da China é tradicionalmente dividida em várias dinastias. O país foi governado por diferentes famílias reais ao longo do tempo. A primeira dinastia reconhecida da história começou em 1776 a.C., enquanto a última foi a dinastia Qing, que terminou seu domínio em 1911. Então, para os pequenos detalhes, não vou ler, você pode ver por si mesmo. Ok, próximo, por favor. Ok, agora o próximo subtópico. Se você planeja viajar para a China com o intuito de realizar negócios com os chineses, acredito que omitimos algumas informações importantes. Podemos revisar? Mais um exemplo, sim. Muito bem, você pode ver isso claramente. Está correto, e depois discutiremos o próximo ponto. O número 18 aparece posteriormente. Agora é o número 19, ok, então corte esta parte quando você adicionar, ok? Após a queda da dinastia Qing, a República da China foi estabelecida. Atualmente, a China é oficialmente conhecida como a República Popular da China. A República Popular da China foi fundada em 1º de outubro de 1949. Uma nova era na história da China começou. Então, se você sentir vontade de saber mais sobre os acontecimentos entre 1911 e 1949, pode assistir a este vídeo que relata essa parte da história em detalhes. Vamos continuar. Lembre-se para nossos assinantes. Todos os vídeos que Sophie mencionou estarão em nossa descrição. O link da visão estará em nossa descrição deste vídeo abaixo da tela. Ok, ótimo. Então, o tópico agora é como fazer negócios com chineses. A primeira coisa sobre a qual quero falar são as características da comunicação chinesa. Por exemplo, a primeira coisa que quero dizer é que estamos sob a forte influência do confucianismo, então chamamos de cultura confuciana. Se você quiser fazer negócios com chineses, há pelo menos 5 coisas que você deve ter em mente.
A primeira coisa é um rosto ok e a segunda coisa é uma grande folha ou relacionamento. O terceiro é a harmonia. Como manter a harmonia e a próxima é uma hierarquia. O último, mas não menos importante, é a reciclagem. Você pode encontrar vários vídeos sobre esses tópicos. É por isso que eu não coloquei na tela ou no meu PPT, para que você possa procurar se estiver interessado nesses tópicos, mas isso é importante. Estes são da mesma importância. Se você quiser ir para a China, é melhor entender esses subtópicos. Ok, esses 5. Outra coisa é as características da comunicação. No que diz respeito às características da comunicação, eu não quero apontar uma coisa, que é que as características paralinguísticas significam muito. Os tons fazem mensagens negativas em chinês, mas podem não ser igualmente verdadeiros em inglês. Ok, se alguém diz ok, você sabe que essas 3 coisas são diferentes. O primeiro está bem, o segundo é relutante e o terceiro não é bem. Você vê. Então, quando os chineses falam inglês ou outras línguas estrangeiras, eles tendem a carregar essas características ou essas características. Então, é ótimo você saber. Além disso, as expressões faciais têm muitos significados diferentes em chinês e em inglês. Portanto, se alguém rir enquanto vê algo, ele ou ela pode não ser tão sério. Ou às vezes pode ser. Pelo contrário, o que ele ou ela diz pode não ser verdade. Você vê? Certo, prossiga. O próximo. Sim, pode passar o próximo slide, por favor. Tudo bem. Para este slide, eu disse que a filosofia chinesa de fazer negócios costuma receber essa pergunta: por que a China quer lançar seu cinturão e estrada ou outras iniciativas para o mundo? Nós dizemos que temos uma filosofia, escolher, mas o significado é ser bom quando você é pobre e compartilhar com os outros quando você é rico. Embora não sejamos completamente ricos neste momento, ainda queremos compartilhar o que temos com o mundo. Essa é a nossa filosofia, ok. Os seguintes vídeos ajudarão você a entender melhor a filosofia chinesa dos negócios. Então, esses vídeos estão aqui. Você pode olhar para si mesmo. Então, lembre-se de nossos assinantes que você descreverá nossos vídeos. Tudo bem. Se você quiser fazer alguns negócios na China, é bom entender algumas etiquetas de negócios, como introdução e autointrodução em ambientes de negociação e outras ocasiões de negócios em que você conhece melhor alguém. Ok, eu vou falar sobre as regras primeiro. A primeira regra é classificação e status de alto para baixo, e a segunda é a idade de velho para jovem. A próxima regra envolve querer apertar a mão. A propósito, não nos abraçamos muito. Sim, então geralmente apertamos a mão. Se você quiser apertar a mão, deve mostrar a firmeza do aperto de mão, não tocar na outra mão e deixá-la ir como se estivesse com energia. Ok? E apertar a mão contra uma classificação e posição. Isso é um pouco complicado. Se você tem um nível alto, geralmente você é quem estende a mão em primeiro lugar e em seguida quem tem um nível mais baixo vai apertar a mão. Se você é uma senhora, você quer apertar a mão com um cavalheiro, geralmente estende a mão primeiro. Isso é assim. Também existem vídeos sobre esse tópico, e você pode assistir se quiser fazer negócios na China. A próxima etapa é uma breve conversa que geralmente ocorre. Significa um papo leve, como: como foi o seu voo do Brasil para a China?
Você tem um bom voo e tem um longo tempo de parada? Isso é assim. Ok, a próxima coisa sobre a qual quero falar é entregar um cartão de nome. Temos uma maneira padrão de fazê-lo. Antes de tudo, quando entrego o cartão de nome a outras pessoas ou pessoas, geralmente fazemos isso dessa maneira, entregamos nosso cartão de nome com ambas as mãos. Ok? Com ambas as mãos e também com essa direção. Ou seja, entreguei meu cartão de nome para você em sua direção para que você possa ler as palavras no cartão de nome. Não na minha própria direção. Ok, esta é a primeira coisa. O segundo é o idioma local ou inglês voltado para cima. Ok, se meu cartão de nome tem uma versão inglesa e uma versão chinesa, talvez quando eu lhe entregar, penso que talvez você não leia chinês. Então, quando eu o entreguei a você, geralmente o entreguei de uma maneira para que o lado inglês estivesse voltado para cima. Ok, quando você aceita, quando recebe um cartão de nome, geralmente estuda seu cartão de nome um pouco. Por aprendizado, quero dizer que você leu o cartão de nome. Você diz, diretor ou gerente, dependendo do título. Você refere a essa pessoa pelo nível ou cargo formal. Você diz, gerente blá blá, ou comandante de certa forma. É assim que você dirige a outra pessoa. Hoje, como todos na China usam o WeChat, também podemos pedir que o WeChat adicione cartões de visita digitais ao cartão de visita. Ok, se você não tem o WeChat, será um problema se você fizer negócios na China. É melhor baixar o WeChat no seu telefone para poder entrar em contato com todos facilmente. Ok, por favor, é isso para este slide. Então, quando você jantar com alguém, você geralmente usa o arranjo da mesa redonda direita. Ok. Geralmente, a pessoa mais importante está sentada na sala. Se houver uma janela nesta sala, a pessoa mais importante geralmente se senta com as costas contra a janela. Se você é o anfitrião, geralmente se senta na extremidade oposta do convidado mais importante e geralmente o seu assento está perto da porta para que você possa sair e comer facilmente. Se você for para uma situação de negociação, poderá ver a foto à esquerda. Você sabe que nesta foto há uma cadeira no extremo distante da mesa, mas em situações de negociação não precisamos da cadeira perto da janela. Geralmente precisamos apenas de cadeiras de ambos os lados desta mesa. O enriquecimento do assento é que a pessoa mais importante está sentada no meio, seguida por uma pessoa deste lado e horas naquele lado. Essa é a pessoa mais importante, está disposta ao lado, está disposta no meio e seus subordinados estão sentados ao lado desse VIP de cada lado. Ok, em seguida, por favor, a mesa de etiqueta de negócios na China. Muitas pessoas bebem chá na China. Então, quando você comer chá, você sabe que a xícara não é grande. Se você terminar, você terminará de beber. Alguém virá rápido e derramará ainda mais chá na sua xícara. Geralmente você acaba vendo xixa ou obrigado ou qualquer idioma que você seja fluente, que significa um agradecimento sincero. Nós podemos, se quisermos, clicar suavemente os 2 dedos, o indicador e o dedo médio juntos na mesa ou na mesa para demonstrar nossa gratidão. Tudo bem, como a imagem mostra claramente, isto é um agradecimento e também uma bebida deliciosa.
Se você não pode beber bebidas alcoólicas, você pode apontar diretamente para o anfitrião ou anfitriona do jantar e, em seguida, apontar que você não pode beber bebidas alcoólicas. Caso contrário, eles irão perguntar que tipo de bebidas você gostaria. Servir cursos de pratos não é como aqui que você servir começadores e o prato principal e depois a sobremesa. Não seguimos esse curso específico. A gente serve todas as opções juntas. Primeiro trazemos pratos frios para colocar na mesa, depois os pratos quentes e posteriormente os cereais, como arroz ou bolos ou qualquer coisa saborosa. Nosso curso de serviço é bem diferente da prática convencional no Brasil ou em qualquer outro país estrangeiro ocidental. É sempre melhor saber quando você está utilizando pauzinhos. Não é certo gastar pauzinhos para enviar pauzinhos dentro do arroz, como mostrado na imagem à esquerda, eu disse que não. Não é certo colocá-lo horizontalmente na bola, como mostrado à direita, ou às vezes eles têm um pequeno stand no restaurante, ou deixe-me mostrar que eu tenho aqui. Não sei se você pode ver que está na forma de um peixinho. É para você colocar as palhinhas. Ok, aqui. Então esta é uma pequena fazenda de peixes. Então sim, você pode ver por si mesmo. Ok, da próxima vez, por favor. Você já é tudo para a maneira da mesa. Ok, agora o formulário de endereço, se você chamar alguém está certo, é a coisa certa para chamá-lo por categoria ou cargo. Por exemplo, diretor assim, gerente assim e assim. Se ele ou ela não tiver um cargo ou categoria, você pode chamar essa pessoa por sua profissão, como um professor, um engenheiro, assim e assim. Você sabe, para algumas crianças pequenas, eles se dirigem às pessoas por causa de sua antiguidade. Eles o chamam de tio ou tia. Nesse caso, é importante entender que isso não tem relação com parentesco, ou eles não são de fato parentes. É simplesmente que essa criança está demonstrando seu respeito pelos idosos. Uma prática adotada é usar um nome ocidental. Ok, como você pode ver, nossos nomes geralmente são difíceis de pronunciar para estrangeiros e amigos estrangeiros. É por isso que a prática de tomar um nome ocidental é muito, muito comum. Por exemplo, no meu caso, eu tenho que usar o nome ocidental de Sophie. Você pode me chamar de Sophie. É mais fácil. Isso é muito mais fácil do que Xiaoshu. Isso foi sobre o modo de endereçamento. Por favor, prossiga. Cultura chinesa, condição, comportamento. Nós chineses somos conhecidos por sermos bastante modestos. Então, se alguém disser, seu inglês é bom, eu o subestimaria um pouco. Vou dizer, você sabe, esse é o meu profissional. Eu sou professor de inglês. Eu não vou dizer, você sabe, né? Eu estudei inglês há muitos anos. Você sabe, né? Eu acho que meu inglês está bem. Eu não digo desse jeito. Isso é a modéstia chinesa. Além disso, outra característica é ser indireto. Às vezes somos indiretos. Expressaremos nossas sugestões ou sugestões indiretamente. Por exemplo, eu sei que você tem um resfriado e tem febre, então eu disse, por que você não veste mais roupas ou por que você não toma um remédio? Ok, isso não tem nada a ver com isso. Nós queremos interferir em seus assuntos pessoais ou queremos lhe dar sugestões forçadas ou impostas.
Agora estamos apenas mostrando preocupação por você. Nós somos indiretos e queremos o melhor para você. Está bem, o conceito chinês de fé, a fé é a imagem. Ok, a fé é muito complicada, precisa de uma palestra para si mesmo. Como eu disse, se você estiver interessado nisso, pode assistir a alguns vídeos no rosto. Tenho certeza de que você pode encontrar muitos deles. Ok, as virtudes chinesas como economia, respeito pela antiguidade, etc. Essas virtudes são sempre importantes e você deve entender uma maneira de dar conselhos. Eu acabei de dizer isso para que possamos subir no próximo. Ok, comportamento não verbal. Antes de tudo, gostaria de comentar sobre gestos. Você sabe, na parte inferior deste slide, eu mostrei 2 fotos de vir aqui. Então, a esquerda é a nossa maneira de vir aqui. Então, nós fazemos assim, curvamos as mãos para cima e nos movemos os 4 dedos. Não como a maneira ocidental de vir aqui com apenas um dedo e com a palma de mão voltada para cima. A propósito, a segunda maneira de vir aqui é um pouco implícito no contexto chinês, porque às vezes esse gesto pode ser usado por um homem para significar algo, você sabe, não tão bom para uma mulher. Você entende, certo? Então não use aqui para entrar à direita, entrar no slide. Use à esquerda. Ok, está aqui. Nós fazemos muitos apertos de mão. Como eu disse, um aperto de mão firme é importante. Apertamos a mão 1 ou 2 vezes antes de deixar a outra mão ir. Não nos abraçamos muito, a menos que sejamos amigos próximos, e os chineses estejam familiarizados com a cultura ocidental de abraçar. Não, essa é a minha sugestão. A distância de pé, geralmente entre parceiros de negócios de diferentes gêneros, a distância segura de pé é de cerca de 1 metro entre você. Ok, mas do mesmo sexo você pode ficar um pouco mais perto, mas o sexo diferente para o sexo diferente é a distância segura de 1 metro de distância. Ok, sequência de caminhada. Quando entramos em uma sala, geralmente a pessoa mais importante vai primeiro, seguida por outras pessoas em termos de sua importância, a segunda pessoa importante, a terceira pessoa importante, etc. Ok, quando conversar com alguém em nossa cultura, olha para os olhos de alguém educadamente, mas não olhe para olhar. Se você olhar para eles, será muito assustador. Ok, dizemos que olhe para os olhos de alguém, mas não olhe para olhar. Ok, por favor, próximo. Segue o conceito de tempo chinês. Nas cidades, especialmente grandes cidades como Pequim, Xangai, etc., onde a economia é altamente desenvolvida, as pessoas geralmente aderem ao tempo M. Se você não está claro sobre o tempo M e o tempo P, você pode ver o pequeno canto, e eu tenho alguma introdução lá. Sim, isto é, as pessoas aderem rigorosamente ao horário. Por exemplo, se você quiser fazer negócios na China, se quiser negociar com alguém, você o consertou, indicou às 10 horas, é melhor chegar lá pelo menos 10 minutos, se não às 15 horas. Se você não puder fazer 15 minutos, pelo menos 10 minutos de antecedência, para que você possa sentar lá em paz, você pode respirar, você sabe, você pode ir ao banheiro ou qualquer coisa para garantir que você possa começar às 10 nas áreas rurais. No entanto, se você for para uma área extremamente rural, as pessoas farão esse tipo de compromisso. Vamos ao mercado. O mercado de rua aqui é como um teta, certo?
Eles dirão amanhã de manhã, mas amanhã de manhã pode ser das 8 às 9 ou 10. Isso é em áreas extremamente rurais, mas em nosso contexto de trabalho diário, é estritamente no sentido das 21 horas, ou quero dizer 9 ou 10 ES. Ok, por favor, próximo. Se você fizer crianças para fazer negócios na China, normalmente irá para jantar chinês e convite alguém. Ok, eu peguei isso para compartilhar. Dê um exemplo, este é o diálogo entre duas pessoas. Ó, comandante, você pode ler, eu li aí, você lia bem, está bem? Ok, eu li uma coisa e vi jantar comigo amanhã, quero agradecer por sua ajuda no meu projeto. Não se preocupe, eu sei que você está ocupado sozinho. Estou ocupado, mas tenho que encontrar tempo para me alimentar, é certo? Você só está me acompanhando. Tudo é encontrar tempo para conversar. Se você for colocado assim, acho que devo aceitar seu convite. Maravilhoso. Nesse caso, vou encontrá-lo no andar de baixo às 17h30 amanhã, depois do trabalho, ok? Tudo bem, mas promete-me que você quer gastar muito no jantar amanhã. Ok. Vemos você então. Você vê. Obrigado ao comandante. Você vê que esse é o padrão típico de convite. O convidado emitiu um convite, depois o convidado, você sabe, rejeitou primeiro, depois o convidado insistiu e depois o convidado aceitou condicionalmente. Finalmente, eles marcam uma consulta sobre a hora e o lugar onde vão se encontrar para jantar. Você vê, geralmente é assim para você. Você pode parecer um pouco implícito, mas esse é o método típico de convite entre colegas, pelo menos. Outra coisa que quero lembrar é que as pessoas na China são muito raras a ser holandesas ou a base AA. Isso é que cada um paga pelo seu próprio. Normalmente, desta vez eu pago e da próxima vez você pagará. Você vê. Ok, esse é o problema de quem pagou o convite para o jantar. Geralmente, esta é a pessoa responsável por pagar, tendo em mente o arranjo de mesa que observamos anteriormente. Em geral, quem paga se posiciona próximo à porta. Ok, então esse é o arranjo dos assentos. Alguns mais detalhes. Ok, o próximo, por favor. Para resumir esta parte, quero enfatizar que a história e o presente exigem que China e LAC mantenham uma relação harmoniosa. A dependência econômica mútua promove o relacionamento. O relacionamento, para entender melhor a China, permitirá que você negocie melhor com pessoas da cultura chinesa. Ok, concluímos esta parte. Por favor, vamos nos retirar agora. Ok, vamos falar sobre a negociação em si. A verdadeira parte está agora, sim, está bem sobre a própria negociação. Ok, o primeiro, por favor, vamos começar com este livro. Isso é realmente um manual elaborado por mim e meu coautor. Isso foi publicado em dezembro de 2022 e é bastante novo. Sim, é realmente muito recente. É chamado de Negócios Internacionais. A negociação da teoria à prática é publicada pela Shanghai Foreign Language Education Press 0. Este livro estará disponível em breve em português. Será publicado em português no Brasil. A propósito, para a negociação, quero dizer que todos nós estamos envolvidos em negociações diariamente, quase em um nível subconsciente, mas muitos não perceberam plenamente a importância de ser um melhor negociador. Nosso objetivo é alcançar 4 grupos de leitores, cada um dos quais tem razões regionais semelhantes, mas diferentes para melhorar suas habilidades de negociação.
Não importa quem você seja, não importa quem você já seja um bom negociador, ou você sabe um pouco ou pouco sobre negociação. É importante que você aprenda algumas habilidades de negociação. Ok, a próxima vez, por favor. Como eu disse, queremos alcançar 4 grupos de leitores. O primeiro grupo é composto por estudantes, geralmente profissionais de negócios, que fazem aulas de negociação. Eles se beneficiarão das ideias e exemplos que fornecemos neste livro sobre a aplicação prática da teoria da negociação em cenários reais, reais a reais ou reais. Essas ideias fornecerão princípios de base fundamentais para eles usarem para resolver problemas de negociação. Se você é um estudante, pode usar este livro. Ok, por favor, próximo. O segundo grupo consiste em acadêmicos que ensinam cursos de negociação. A maioria dos acadêmicos procura complementar seus materiais curriculares com exemplos reais de aplicação prática da teoria da negociação a situações reais. Esses casos analisam este trabalho adaptações necessárias de casos de vida real que fornecerão vontade acadêmica, que fornecerão aos acadêmicos insights e exemplos autênticos para aprimorar seus cursos. Porque temos casos neste livro. Então, se você é professor ou instrutor de negociação, você também pode utilizar este livro a seguir. O terceiro grupo é composto por treinadores de negociação. Muitas dessas pessoas estão cada vez mais conscientes da importância crítica de negociações bem-sucedidas no local de trabalho, seja internamente ou externamente. Essa crescente percepção está aumentando a necessidade de se comunicar com os treinadores a fim de elevar seu nível de negociação. Semelhante aos acadêmicos acima, os casos analisados neste livro são casos da vida real que fornecerão aos treinadores insights e exemplos autênticos para alavancar e melhorar seus cursos. Ou, para lhe dar um exemplo, eu sou um treinador de negociação. Antes de chegar ao Brasil, eu costumava treinar funcionários de negócios em países em desenvolvimento. Quando estava na China, utilizava alguns dos casos que mencionei neste livro para ilustrar minhas técnicas. Ok, se você é um treinador de negociação, você também pode usar este livro em seguida. O primeiro grupo é o público em geral, que está cada vez mais percebendo que negociam em muitos aspectos de sua vida cotidiana. As pessoas entendem claramente que o desenvolvimento de estratégias de negociação, táticas, habilidades, etc., que são ensinadas neste livro, pode melhorar significativamente suas vidas. Você sabe que eu tenho um amigo que leu este livro. Você sabe o que ela disse depois? Ela disse, eu não percebi que a negociação precisa de treinamento. Refleti sobre o fato de que acabei de negociar com alguém. Eu só faço isso intuitivamente. Eu disse que isso não é bom o suficiente. Aprender de maneira deliberada te tornará um negociador mais habilidoso. Esta é a coisa que quero dizer a seguir, por favor. Seções deste livro. Este livro está dividido em 2 seções grandes. A primeira parte é a teoria da negociação, que permitirá que os leitores desenvolvam uma compreensão geral das estratégias, táticas e habilidades básicas de negociação. O segundo é o caso de negociação, uma apresentação de casos selecionados da vida real, seguida de análise detalhada e aplicação dos princípios básicos de negociação. Acreditamos que nossa abordagem com este livro permitirá que os 4 grupos de leitores direcionados entendam e apliquem com sucesso os princípios básicos de negociação e também lhes forneçam diretrizes duradouras para ser melhores negociadores. Este livro está completamente escrito em inglês.
Espero trazer algumas cópias do livro na próxima vez que eu retornar à China. Caso eu não possa entregar uma cópia pessoalmente, você terá essa versão em português disponível em breve no Brasil. Você se tornará um melhor negociador depois de aprender este livro. Existem poucos aqueles sortudos que são considerados negociadores nascidos, que têm um domínio inato da negociação que os distingue do resto. Às vezes, é muito infelizmente que não estamos nesse grupo de pessoas. Sim, embora isso possa ser verdade, acreditamos que todos podem se tornar um excelente negociador, seja nos negócios ou na vida cotidiana, aprendendo os princípios básicos da negociação, incluindo vê-los aplicados em casos de vida real. Neste livro, os leitores estarão posicionados para negociar com mais eficiência e eficácia. É realmente surpreendente o quanto um leitor que negocia se tornará muito melhor depois de aprender com este livro. Ok, a questão é quem pode realmente ler e compreender este livro. Então vamos subir agora, por favor, veja o próximo slide. A metáfora da negociação que quero mencionar são as palavras de estudiosos sobre o assunto. Em 2020, ele afirmou que aprender a ser um negociador eficaz é uma jornada contínua, não um mero destino. Em outras palavras, se alguém está aprendendo negociação, ele está sempre a caminho. Em vez de chegar a um destino, embora eu tenha estudado e praticado negociação e tenho sido treinador de negociação há muitos anos, ainda sinto que há muito a explorar e aprender sobre o vasto campo da negociação. Ok, a próxima vez, por favor. Ok, vamos ao conteúdo deste livro. Vou abordar rapidamente os pontos principais, sim. Então, o primeiro que você pode entender é uma introdução geral e o segundo capítulo é uma estratégia de negociação. O terceiro ponto trata de uma habilidade essencial nas negociações práticas, o questionamento e a escuta ativa. Ok, como você pode ver, negociar não apenas requer eloquência. Às vezes você pensa, se eu sou eloquente, serei um negociador melhor. Não, isso não é verdade. Você tem que ter uma estratégia de negociação e vamos falar sobre a estratégia. Então você deve ter as habilidades principais nas negociações práticas. Tudo bem. É importante praticar como questionar, como ouvir atentamente e como expressar suas próprias ideias de maneira clara. Ou às vezes você precisa convencer os outros. Como você pode convencê-los melhor do que você está fazendo agora? Tudo isso precisa de prática. Precisa de prática, sim. Esse é exatamente o ponto que discuti na sessão teórica. Nas sessões de caso prático, você deve ler a partir do capítulo 2 para melhor compreensão. Cada capítulo apresenta um caso específico, e para economizar tempo, não mencionarei os nomes individualmente. Por favor, você pode ler a próxima leitura. O capítulo 4 aborda negociação e comunicação intercultural detalhadamente. É intrigante entender por que afirmamos que uma negociação também envolve comunicação intercultural. Você pode entender o motivo, sim. O capítulo 5 investiga profundamente as táticas de negociação, incluindo aquelas de confronto e não confronto. Você entenderá plenamente as táticas que usamos, as que enfrentamos adversamente, bem como diversas outras técnicas. O capítulo 6 trata do interesse e questões médias nas negociações comerciais. Por interesse, quero dizer você. Você quer apenas estabelecer um bom relacionamento. Você quer estabelecer confiança entre os parceiros de negociação ou além dos interesses materiais? Ou você quer apenas os interesses materiais? Você quer ignorar a parte do relacionamento? Essa é a questão de interesse, a questão média. Quer dizer que você quer negociar online, cara a cara, por telefone ou e-mail, etc. Certo? Então eu não vou ler o caso, você pode ler por si mesmo. Ok, por favor, próximo.
No capítulo 7, discutimos os processos comuns de resolução de negociações comerciais e documentos relacionados. Por exemplo, se eu lhe perguntar, você sabe a diferença entre um acordo e um contrato? Você pode me dizer a diferença? Tenho certeza de que a maioria de vocês não pode. Ok. Portanto, quando algo acontece errado, quando uma parte do contrato ou do contrato não pode implementar este contrato ou contrato, você precisa recorrer a processos legais. Você quer ir ao tribunal ou à arbitragem? Quando e por quê? E quando não? E por que não? No capítulo 7, discutiremos esses problemas. O capítulo 8 é negociar em situações de trabalho, por exemplo, como você negociar com seu chefe, subordinados e colegas. Quais são as precauções necessárias e essenciais? Então, eles são muito práticos, né? Se você quiser ler este livro, você tem uma solução para cada situação. O capítulo 9 detalha tudo, incluindo tática, preparação, execução e acompanhamento. Ok, se você quer ser um excelente negociador, além de estratégias, táticas e habilidades já adquiridas com este livro, o que mais você precisa fazer? Por exemplo, como você se prepara? O que define uma boa preparação? Até que nível de detalhe pode ser descrita como uma preparação exemplar? Vamos discutir a execução pós-preparação e os métodos de acompanhamento? Tudo isso será discutido no capítulo 9. Ok, a próxima vez, por favor. Deixe-me dar o exemplo do capítulo 10. A propósito, isso é rápido, então não se preocupe. Sim. Ok, no capítulo 1, Introdução às Negociações, abordamos inicialmente a listagem dos nossos objetivos de aprendizado. Esta é a mesma versão inglesa e portuguesa. Então quero lhe dizer o enriquecimento de cada capítulo. Depois de aprender este capítulo, os alunos devem ter uma compreensão básica do que é negociar. Conheça os tipos comuns de negociações. Entenda os fatores que influenciam a negociação. Ok, em seguida, por favor, entenda a imagem estereotipada da negociação. A palavra negociação geralmente desencadeia uma imagem mental de duas equipes de conversas sentadas nos lados opostos da mesa, apresentando seus argumentos e debatendo os pontos mais finos de duas visões diferentes sobre o mesmo assunto. Para muitos, essa é a imagem estereotipada da negociação. No entanto, na vida real, as negociações são muito mais generalizadas e envolvem uma ampla gama de questões, incluindo preços, prazos, termos do contrato e até o que comer para o jantar. Por exemplo, quando você negociar com seu marido ou esposa ou com outros membros da família o que comer para o jantar, você precisa negociar. Em outras palavras, a negociação está em todos os lugares, em cada minuto, ou se não a cada minuto, a cada hora da sua vida diária. Sim. Ok, a próxima vez, por favor. O que é negociação? Fundamentalmente, negociação é sobre comunicação humana. Na realidade, todos negociamos com mais frequência do que percebemos e, na verdade, fazemos isso no nível subconsciente. A universalidade das negociações em todos os aspectos de nossas vidas coloca uma prioridade para ser um grande e grande negociador. Não apenas em nossa vida profissional, mas também em nossa vida pessoal. Ok, normalmente, se você é pai, precisa negociar com seu filho. Sim. Às vezes isso pode ser muito complicado. Então, depois de aprender este livro, você se tornará um melhor negociador. Na próxima parte do nosso trabalho, enfatizamos que as negociações se estendem muito além da visão comum descrita acima.
Acreditamos que o uso de fortes habilidades de negociação e os principais princípios permitirão que você construa fortes relacionamentos de trabalho e alianças e, como resultado, tenha mais sucesso em todos os aspectos de sua vida. A seguir. Ok, a partir deste parece mais acadêmico. Sim, eu chamo a definição 1.1 de negociação. As negociações foram estudadas como um fenômeno de natureza complexa. Como Chaudhary apontou, a negociação é um processo. Não há uma única habilidade, uma série de habilidades envolvidas no tratamento eficaz e eficaz desse processo, mas identificamos as habilidades relevantes para qualquer episódio de negociação específico. É importante reconhecer quais elementos ou princípios de negociação estão envolvidos. Holland, outro estudioso, afirmou que a negociação como um processo pelo qual obtemos algo de alguém que quer algo de nós. Bem, isso é crucial. Se você quiser obter algo de outras pessoas, e você deve estar preparado para oferecer alguma coisa. Essa é uma ideia básica nas negociações, sim. Holland também acredita que, como em seu nível mais básico, a negociação é o processo de troca. Já esclareci esta sentença. Bem, a seguir, por favor, nosso resumo da negociação. Nós dizemos que nossa definição de negociação é qualquer discussão para qualquer propósito que resolva uma questão de forma aceitável e aceitável para ambas as partes. Inerente a esta definição é o reconhecimento de que uma negociação envolve pelo menos duas partes e que elas têm uma necessidade mútua de resolver uma questão comum. Uma conclusão lógica a que se pode chegar em uma negociação é que é inevitável que uma parte seja vencedora e a outra perdedora. Embora isso possa ocorrer, nem sempre é esse o caso. Ok, um dos mal-entendidos é que nas negociações sempre uma parte vence e a outra parte perde. Isso não será sempre o caso, né? Ok, é por isso que você precisa aprender a negociar, como transformar a situação de negociação em uma situação ganha-ganha. Ok, a próxima vez, por favor. Outro ponto importante inerente à nossa definição é que o requisito é o requisito de que ambas as partes estejam negociando de boa fé para resolver o problema em questão. Se uma parte não tiver intenção clara de negociar, nenhuma quantidade de negociação da outra parte alcançará uma resolução negociada. Isso não significa que as partes dispostas não possam convencer as partes não dispostas a negociar, mas as negociações não funcionarão sem a intenção honesta de negociar entre as duas partes. Então, para este slide, as palavras-chave são boa fé nas negociações. Sim, corretamente. Você deve sempre negociar de boa fé. Ok, em seguida, por favor, apresentarei 2 tipos comuns de negociações. Tudo bem. Existem muitos tipos de negociações, incluindo tipos específicos de negociações dentro de organizações ou instituições, ou podem ser discussões racionais para isso, para fins de tomada de decisão, aproveitando fortes habilidades de comunicação. 2 dos tipos mais comuns de negociação são as negociações distributivas e integrativas, descritas abaixo, e as negociações distributivas tipicamente associadas a uma única questão, e o benefício total de uma negociação é uma torta fixa a ser compartilhada pelas partes. Nesse caso, se uma parte receber mais, a outra parte receberá menos. Esse tipo de negociação também é chamado de um tipo de negociação ou negociação de soma zero.
As negociações integrativas geralmente envolvem o comércio de múltiplas questões, é mais prático, e considera a negociação como solução conjunta de problemas. Ok, em nossa situação de trabalho, geralmente as negociações tendem a ser negociações integradas. Em seguida, as características das negociações e suas características de negociação geralmente estão presentes na grande maioria das interações humanas, desde rotinas diárias até transações comerciais internacionais. De acordo com as terras baixas, as negociações geralmente são influenciadas por 3 coisas intencionais: crenças que são condicionadas pela cultura de cada indivíduo, atitudes que são alteradas pelos acontecimentos e comportamentos que podem ser alterados pela formação e experiência. É por isso que precisamos aprender a negociar. Sim, nós queremos mudar sua atitude e sua crença sobre a negociação, por favor. Interesse nas negociações. Os negociadores geralmente têm 2 interesses nas negociações. O principal interesse é a substância a ser negociada. Cada um quer chegar a um acordo justo que satisfaça seus interesses substantivos. O segundo interesse é o relacionamento entre eles e seus negociadores contrapartes. Muitas vezes, o relacionamento em andamento pode ser mais importante do que chegar a uma solução para a substância do problema. Isso frequentemente ocorre quando os negociadores estão de alguma forma conectados. Por exemplo, eles são amigos, chefes ou funcionários, colegas de negócios ou parceiros. Ok, então há diferentes tipos de interesses. Você deve entender o ideal se você puder manter os interesses primários e secundários. Você será um ótimo negociador ou já é um ótimo negociador. Em seguida, por favor, fatores psicológicos que afetam as partes da negociação. Portanto, Vanheim 2020 afirma que os fatores psicológicos podem afetar significativamente as partes que negociam e negociam, citando coisas como quão confortáveis se sentem em relação ao conflito, como cada um percebe ou entende mal a outra, as suposições sobre a outra e o problema, as atitudes e expectativas sobre a outra. As decisões sobre confiança são tomadas. A vitória é realmente significativa, evitar conflitos é crucial, o quanto uma pessoa gosta ou não da outra e a importância de não parecer tolo não devem ser subestimados. Você sabe, essas coisas podem parecer pequenas e você tende a ignorar, mas esses fatores desempenham um papel muito importante quando você vai para uma negociação. Em seguida, por favor, apenas alguns, não se preocupe, sim. Tudo bem. Negociação. Essencialmente, devemos destacar que todas as negociações são, na verdade, interações complexas entre seres humanos. As pessoas possuem emoções diversas, valores distintos, normas culturais variadas, diferentes estruturas de referência, experiências de vida variadas, antecedentes distintos e diferentes pontos de vista. Isso é inevitável, sim. Esses fatores, ao contrário das questões substantivas racionais que estão sendo negociadas, conspiram para tornar a negociação uma arte única. Muitas vezes não conhecemos as pessoas com as quais estamos negociando, então podemos não saber definitivamente como elas se comportarão em situações de negociação. Portanto, entender que essas diferenças provavelmente existem, interpretar seu impacto na pessoa negociada e calibrar sua estratégia de negociação para essa pessoa são fatores de sucesso críticos. Ok.
Então você sabe, este slide diz principalmente que a negociação é muito complicada, então você deve se tratar sempre que puder. Ok, por favor, próximo. Apenas minutos. Ok, nossas recomendações para aprender a negociar ou não, se preocupe, estamos quase terminando. Sim, ok, gostamos ou não, estamos envolvidos nas negociações com mais frequência do que pensamos. Portanto, é essencial desenvolver uma mentalidade de negociação e habilidades de apoio para nós. Acreditamos que a melhor maneira de aprender a negociação é aprender estratégias, táticas e habilidades de negociação e integrá-las e afiá-las por meio de prática propositada. Isso é claramente compreensível. Não há necessidade de mais explicações. Por favor, proceda. Ok, para continuar com as recomendações que inserimos, comparamos a negociação de aprendizado como a história de fábulas de cegos e elefantes. Na história, os 6 cegos disseram que o elefante era como algo que eles sentiam, ou seja, como uma parede, como uma corda, como um ventilador, etc. Porque todos eles colocaram as mãos no elefante, nas diferentes partes do corpo, nas partes do corpo deste elefante. Com todas essas percepções, seus pontos de vista definem o elefante. Em outras palavras, quando aprendemos negociação, é como um homem cego alimentar um elefante. Cada percepção oferece apenas uma pequena parte do elefante, mas ao reunir todas essas peças, a imagem completa do elefante é revelada. Todo o conceito de negociação será melhor compreendido. Semelhante às negociações, devemos nos esforçar para ver todas as perspectivas do assunto e nossos negociadores de contraparte. Então estaremos posicionados para perceber todas as nuances racionais e pessoais da negociação e, assim, calibrar nossa estratégia de negociação de acordo. Em seguida, por favor. Ok, estamos quase no fim. Sim, as principais coisas deste capítulo. Nós dizemos que a negociação é um processo, não uma única habilidade, uma série de habilidades envolvidas no tratamento eficaz desse processo. Mas para identificar as habilidades relevantes para qualquer episódio de negociação específico, é importante reconhecer quais elementos ou princípios de negociação estão envolvidos. Os tipos mais comuns de negociação são negociações distributivas e integrativas, cada uma com uma abordagem diferente. A negociação é comandar o processo de maneira eficaz, garantindo os melhores resultados. Por favor, o anterior. Sim. Sim, ok. A negociação é um processo, não uma única habilidade. Uma série de habilidades estão envolvidas no tratamento eficaz desse processo. Mas para identificar as habilidades relevantes para qualquer episódio de negociação específico, é importante reconhecer quais elementos ou princípios de negociação estão envolvidos. Os 2 tipos mais comuns de negociação são negociações distributivas e integrativas. Ok, vamos ao próximo ponto, por favor. Ok, o Roland disse. As negociações geralmente são influenciadas por 3 coisas sustentáveis: crenças, atitudes e comportamentos. Ok, e depois crenças que são condicionadas pela cultura de cada indivíduo, atitudes que mudam por eventos, comportamentos que podem ser mudados por treinamento e experiência. O autor é meu coautor e acreditamos que a melhor maneira de aprender a negociação é aprender estratégias, táticas e habilidades de negociação e integrá-las para aprimorar suas habilidades de negociação por meio de prática propositada. Ok, poderia apresentar mais alguns slides sobre a negociação e também sobre outros tópicos relevantes?
Também quero que você aprenda sobre outras questões. A negociação é diferenciar desejos e necessidades. Se você for para qualquer negociação, se você tem isso em mente, você pode fazer um trabalho melhor. Os desejos correspondem às posições que ambas as partes assumem no conflito e as necessidades correspondem aos seus respectivos interesses subjacentes. Existe uma relação direta entre questões, necessidades e necessidades na negociação. Os negociadores expressam diferentes modificações dependendo de suas perspectivas e questões que diferenciam o que seu parceiro de negociação realmente quer e precisa. Ok, isso pode parecer abstrato, mas deixe-me dar um exemplo. Este é um exemplo importante, se você é um pai. Sim, um amigo meu, seu filho se formou com um mestrado em uma universidade muito prestigiada e agora encontrou um emprego. Certo dia, este jovem voltou para casa e disse: Mãe, eu quero comprar um carro, preciso de um carro. A mãe é minha amiga e respondeu: Por que a minha casa não está longe da sua empresa? Por que você precisa de um carro? O jovem disse: Você sabe, todos os meus colegas de amigos compraram um carro novo recentemente. Você vê, neste caso específico, o que esse jovem realmente precisa é de uma maneira confiável para ir trabalhar. Por exemplo, ele pode continuar usando o carro antigo, sua família já possui um, e com alguns reparos, como trocando o pneu, isso pode servir novamente. Alternativamente, ele pode optar por andar de bicicleta para o trabalho, o que é uma opção saudável e ambientalmente amigável. Por que ele mencionou desejar um carro? Porque seus amigos todos compraram carros novos. Seu desejo por um carro novo é apenas uma questão de aparência. Sim, é para manter sua imagem perante seus amigos. Então é isso que ele quer, mas o que ele realmente precisa é de um meio de transporte para trabalhar. Portanto, se você puder distinguir entre desejos e necessidades, não importa com quem você negociar, poderá fazer um trabalho melhor. Entendi. Ok. Agora, a próxima questão-chave na negociação é entender a moeda. Moeda, ok. A negociação é um processo de troca e o dar e tomar as moedas é essencial para a negociação. A moeda aqui não significa dinheiro, dólares estadunidenses ou brasileiros, gelo ou qualquer coisa. As moedas podem ser recursos tangíveis ou intangíveis, que são considerados valorizados pelo receptor. Depois que as necessidades subjacentes de ambas as partes tiverem sido identificadas, o próximo passo é procurar uma moeda de troca que atenda a essas necessidades. Ok, por favor, no próximo slide. Tudo bem, por exemplo, os exemplos de moedas de câmbio, ou seja, recursos podem ser tangíveis ou intangíveis. Por exemplo, financeiros, pessoas, instalações, equipamentos, prioridades, reconhecimento e recompensas de informações, contratos proprietários, mitigação de riscos, essas podem ser moedas. Se você puder usá-los, provavelmente você ganhará benefícios para si mesmo. Eu sei que não temos muito tempo, mas ainda quero lhe dar um exemplo, ok? Para os jovens que acabaram de começar a trabalhar como profissionais, quando procuram emprego, tendem a se concentrar apenas em moedas tangíveis, como o financeiro. Eles se importam com quanto salário tem bônus, etc. Mas eles tendem a ignorar a possibilidade de serem promovidos e reconhecidos por pares e profissionais.
Você sabe, ok, profissionais experientes, quero dizer, são vários. Ok, então essa é a coisa que quero mencionar sobre as outras moedas, os tipos que você pode aprender proximamente. Outras questões-chave na negociação, né? Entender o poder de negociação. O poder de negociação tem a ver com se é o mercado de compradores ou vendedores, isso é certo. No entanto, também depende do quão bem você pode atender às necessidades do parceiro para uma determinada negociação. Se você puder satisfazer melhor as necessidades dos seus parceiros de negociação, será um melhor negociador. Ok, você pode fazer melhor. Você pode ganhar mais interesse para si mesmo. A preparação melhora seu nível de confiança e sua percepção do poder. Este é um ponto crucial a ter em mente. Em seguida, por favor, negocie outras questões-chave na negociação para obter um resultado ganha-ganha. Bem, em uma verdadeira ganha-ganha. Ambas as partes atendem às suas necessidades subjacentes e o relacionamento é sustentado ou melhorado no processo. Portanto, como você negociar e o que você negociar afeta o resultado, seja uma vitória ou uma perda. Se você desenvolveu um bom relacionamento com seu parceiro de negociação chinês, isso significa mais negócios para você, especialmente na China. É tudo o que quero dizer na sessão de hoje e quero agradecer muito. Se você tiver perguntas, pode entrar em contato com o comandante e eu posso responder por outros meios. O último slide é obrigatório. Ok, quero dizer muito obrigado por ouvir e perguntas e comentários são bem-vindos. Obrigado também, comandante. Obrigado, Sophie. Quero falar com nossos assinantes. Todas as referências que você coloca em sua apresentação estarão na descrição de nosso vídeo. Sophie, espero que você esteja conosco em outras ocasiões. Queremos saber mais sobre a China. Esta é uma palestra brilhante sobre este país maravilhoso e espero que o relacionamento entre a China e o Brasil seja o máximo possível nos próximos anos. Ok, eu também espero. Isso é apenas o começo. Espero ter mais oportunidades de cooperar com você e vamos ver o que podemos fazer no futuro, ok? Certamente. Quando lançamos o vídeo, você verá os comentários e verá os comentários. Sim, eu absolutamente irei conferir todos os comentários e perguntas minuciosamente. Sophie, muito obrigado pela sua excelente apresentação e estou ansioso para ver diversas outras organizações exibidas em nosso canal. Tudo bem. Muito obrigado. Recomendação, vamos falar mais tarde. Sim. Sim, obrigado. Ok.